Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Alu aqui, trazendo mais uma aula de matemática aí. E bom pessoal, na aula de hoje eu vou estar resolvendo a nossa lista de revisão 5 de matemática, tá bom? E no finalzinho da aula eu também vou tirar um tempinho para resolver algumas questões do simulado que vocês fizeram semana passada, final de semana passado, né? Melhor dizendo. Que é aquele simulado extra, né? Então, eu vou resolver aqui algumas questões que uns colegas de vocês me pediram, tá bom? E se vocês quiserem que eu resolva mais alguma questão desse simulado, além dessas que eu vou resolver hoje, vocês me avisem aí que eu trago na aula de geometria amanhã, tá bom? Mas eu vou resolver aqui as que eles me pediram até hoje. Tá bom? Mas isso daí a gente faz mais pro finalzinho da aula. Agora a gente vai focar aí na lista de revisão 5, tá? Que é uma lista, pessoal, que tem alguns exercícios da Epicar, tá bom? Apesar de não estar aí com a... Como é que chama? Com os créditos, né? Tipo, Epicar, tal ano. A maioria desses exercícios aí são da Epicar, se não todos, tá? Eles são familiares aí. Bom, então vamos aqui para mate revisão. Lista 5 aí. A gente vai começar com o exercício 1, que é um exercício aí de equação do primeiro grau, certo? E a equação que a gente tem é a seguinte: 5x menos 3 dividido por 2, menos 4 sobre 5, mais 2x sobre 3, é igual a 19x menos 8, dividido por 6, menos meio. Então, o exercício pede aí que a gente assinale alguma alternativa referente à solução dessa equação. Então, a gente tem que resolver isso aqui, né? Como essa galera que tá todo mundo com um denominador diferente, seria interessante a gente começar igualando esse denominador. Então, a gente tem que ver um denominador bom para levar o 2, o 5, o 3, o 6, né? A gente tem que achar aí qual que é um múltiplo comum desses caras aqui, né? De tal forma que a gente possa transformar todas as frações em frações equivalentes de mesmo denominador, né? E daí, para isso, a gente acha o MMC. O MMC de 2, 5, 3 e 6, né? Então, qual que é o menor múltiplo comum a esses 4 números ao mesmo tempo? Ó, 6 já é o MMC de 2 e 3, né? E 5 e 6 tem como MMC 30. Então, o MMC desses 4 caras aqui vai ser 30. Então, todos esses denominadores aqui a gente vai deixar como 30, né? Para o 2 virar 30, a gente tem que multiplicar em cima e embaixo por 15. Para o 5 virar 30, a gente tem que multiplicar em cima e embaixo por 6. Para o 3 virar 30, 10. O 6, 5. E o 2, 15. Tá? Então, se a gente multiplicar em cima e embaixo essas frações por esses números, todo mundo vai ficar com o denominador 30, que é o que a gente quer. Então, vamos lá, ó. 15 vezes 5 vai dar 75. Então, a gente vai ter 75x menos 45. Aí, todo mundo aqui vai estar sobre 30 já, tá, pessoal? Eu vou escrever o numerador todo e daí a gente divide. Ó, menos 4 vezes 6, que é 24. Mais 2x vezes 10, que é 20x. Tudo isso aqui dividido por 30 é igual a 5 vezes 19, né, que é 95. Menos 5 vezes 8, que é 40. Menos 15. Todo mundo aqui dividido por 30, né? E por isso que a gente pode cortar aqui o denominador.
depois que a gente iguala, né? Porque você tem... Os dois lados estão sendo divididos por 30. Tudo bem? Aí, galera, ó. 75 mais 20 dá 95. Então, a gente tem 95x dos dois lados que vão se cortar, ó. Aí, desse lado, a gente vai ter menos 45 menos 24, é a mesma coisa que menos 69. Isso aqui é igual a menos 40 menos 15, que é igual a menos 55, né? Então, a gente achou aqui essa igualdade, né? Que é um absurdo. E o que a gente conclui? A gente conclui que essa equação aí, ela não tem solução, né? Porque você chegou aqui num absurdo. Se isso aqui é igual a isso, né? Significa que menos 69 é igual a menos 55. Então, como menos 69 não é igual a menos 55, não existe nenhum x que faz com que isso aqui seja igual a isso aqui, tá bom? Então, qual que é a conclusão que a gente chega? É que a equação, ela é impossível e, portanto, a solução dela é o conjunto vazio. Você não tem nenhum x que resolve, tá? E aí você tem como alternativa aí a letra D, tá? Próxima questão aqui é a questão 2. Não sei se vocês se lembram dessa questão. A gente já fez essa questão, né? Ela, se eu não me engano, ela é do Colégio Naval, ela é da Epicar. Agora eu não vou lembrar. Mas ela é de um desses dois vestibulares, né? E essa daí foi uma questão que caiu no nosso primeiro teste, que era um teste dissertativo, né? Que eu lembro até que a resposta dava menos 51 sobre 4.000, né? Só que aí nas alternativas o cara quer que a gente represente a resposta com notação científica. Então, vamos lá. A expressão que a gente tem é a seguinte. Ó, meio ao cubo menos 169 elevado a 0,5, que multiplica 128 elevado a menos 1 sétimo, que multiplica 0,002, né? Dois zerinhos aqui. Beleza? Bom, vamos dar uma simplificada nisso aqui, né? Bom, meio ao cubo é 1/8. 169 elevado a 0,5, né? 0,5, pessoal, é a mesma coisa que 1 sobre 2, né? E a gente sabe aí que potências fracionárias, né? Como, por exemplo, 1 sétimo, elas equivalem à raiz, né? Então, se elevado a 1 sétimo é a mesma coisa que raiz sétima. E se elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 169 aqui vai ser 13, né? E a gente tem 128 elevado a menos 1 sobre 7. Aí o negativo aqui a gente inverte, vai ficar 1 sobre a raiz sétima de 128. Mais conhecido aí como 2, né? Porque 128 é a mesma coisa que 2 elevado a 7. Então a gente já sabe que isso aqui é 2, tá bom? E isso aqui está multiplicando 0,002, né? Que é a mesma coisa que 2, que multiplica 10 a menos 3, né? Porque essa vírgula que ela tem que andar 1, 2, 3 casas, né? Então, você descobre que esse número aqui está sendo dividido por 1.000, né? Que é a mesma coisa aí que 10 a menos 3. Dividir um número por 1.000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Tá bom? Aí, o que a gente vai ter é o seguinte, né? Ó, 1/8 menos 13 meios. E a gente vai multiplicar isso aqui em cima e embaixo por 4. Para o denominador ficar 8. E você multiplica isso aqui por 2 vezes 10 elevado a menos 3. Aí, 1 menos 13 vezes 4. 13 vezes 4 é 52. Então, 1 menos 52 vai ser menos 51 dividido por 8. Isso aqui.
né? Que multiplica 2 vezes 10 a menos 3. Então, 51 vezes 2 dividido por 8 dá 12,75. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos 12,75 vezes 10 a menos 3. E você tem aí, letra A. Massa. Bom, próxima questão. Próxima questão é uma questão de equação irracional, né? Vamos aproveitar aí para muita dessa lista aí é de equação irracional. Então vamos aproveitar para falar um pouquinho disso, já dar uma revisada boa. Questão 3. Então a gente vai ter o seguinte, ó. Raiz de x mais 4 mais raiz de x mais 4. Opa, aqui é x menos 4, ó. Dividido por raiz de x mais 4 menos raiz de x menos 4. Isso aqui é igual a 2. Ó, eu deixei um espaço aqui para a gente já aproveitar para racionalizar, tá bom? Porque você tem duas opções aqui, né? Ou você racionaliza, certo? Ou... Olha, eu acabei de pensar num jeito mais fácil de resolver essa questão, porque eu ia racionalizar isso aqui, ó. Mas se a gente pegar esse cara aqui, ó, e passar ele pro outro lado multiplicando, vai aparecer uns negócios legal. Acabei de ter essa ideia aqui. Mas, ó, se vocês quisessem racionalizar, vocês poderiam multiplicar isso aqui em cima e embaixo, né? Por esse cara aqui com sinal de mais, né? Porque aí você ia ter um produto notável aqui embaixo que ia cancelar essas raízes. Mas eu acabei de ter essa ideia aqui e eu vou fazer desse outro jeito, tá bom? O que a gente tem que fazer aqui primeiro, pessoal? A gente tem que tirar a condição de existência, né? O que a condição de existência diz? Ela diz aí que o que está dentro das raízes, ó, tem que ser positivo, né? Então, x mais 4 tem que ser maior ou igual a 0 e x menos 4 tem que ser maior ou igual a 0, né? Então, daqui a gente tira que o x ele tem que ser maior ou igual que menos 4 e ele tem que ser maior ou igual a 4. Então, a gente vai pegar aqui a condição mais restritiva, né? Porque se o x ele é maior que 4, isso daí já garante que ele é maior ou igual que menos 4, tá? Então, a gente vai com essa condição aqui de baixo, para nossa raiz. Aí eu vou pegar esse denominador e eu vou passar ele para o outro lado multiplicando. Porque olha como que vai ficar bonitinho isso aqui, ó. Raiz de x mais 4 mais raiz de x menos 4 é igual a 2, que multiplica raiz de x mais 4, menos 2, que multiplica raiz de x menos 4, né? Aí a gente vai pegar esse cara e passar ele para o outro lado, e esse aqui para cá. E aí a gente vai ter que 3 raiz de x menos 4 é igual a raiz de x mais 4. Beleza? Maravilhoso. Aí, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, na hora de resolver exercício de equação irracional é garantir que o que está dentro das raízes aqui é maior ou igual a 0, né? Porque você não pode ter raiz de número negativo nos reais. E antes de elevar ao quadrado para assumir com a raiz, o que a gente tem que fazer? A gente tem que garantir que os dois lados têm o mesmo sinal. Como isso aqui é raiz, é um número positivo. E como isso aqui é raiz também, é um número positivo. Então, como a gente tem números positivos dos dois lados, a gente pode elevar os dois lados ao quadrado, que é o que eu vou fazer agora. Então, esse cara ao quadrado é 9 vezes x menos 4. E esse cara ao quadrado é x mais 4. Né? Aí, vou fazer a distributiva aqui. 9x menos 36 é igual a x mais 4. Passo o x para o outro lado, menos 36. A gente tem que 8x é igual a 40 e que, portanto, x é igual a 5. Verifica se viola a condição de existência, que no caso não viola, né? Porque o 5 é maior ou igual a 4. Então, esse número aqui está ok para essa nossa solução. E o 5 ele é um número primo,
Então, você vai ter como alternativa a letra B, tá bom? Então, esse jeito ia até mais rápido que o meu, porque se eu fosse racionalizar isso aqui, ia aparecer outra raiz e tudo mais. Enfim, mas questãozinha aí que não foge do que a gente aprendeu, né? Sobre equações irracionais. Massa. Vamos para a próxima aí. Questão 4. Questão 4, pessoal, diz o seguinte: um tear eletrônico, trabalhando 5 horas por dia, produz 1.200 peças em 3 dias. Ó, presta atenção nessa questão, que ela é uma questão muito boa, tá? Super possível cair na Epicar de novo. Acho que essa daí é da Epicar. Então, é o estilo de questão que a Epicar gosta, beleza? É uma questão aí de regra de 3 composta. Então, a gente tem aqui, né, que o tear, ele trabalha aí... Vamos montar aqui uma tabelinha, né? Ele trabalha horas por dia, ele produz aí peças, e ele trabalha durante dias. Nessas aqui que são as grandezas. Então, o que a gente tem aí, ó? Ele trabalhando 5 horas por dia, produz 1.200 peças em 3 dias. Aí ele quer saber o número de peças que deverá... O número de horas que deverá trabalhar no 8º dia para produzir 1.840 peças, se o regime de trabalho fosse de 3 horas diária, né? Então, o que acontece? Esse tear aí, ele vai trabalhar durante 8 dias. Nos 7 primeiros dias, ele vai trabalhar 3 horas todo dia. E no 8º dia, ele vai trabalhar um número de horas a mais, né? E a gente quer descobrir que número é esse. Tudo bem? Então, o que a gente tem aqui é o seguinte. Durante 7 dias, o tear, ele vai trabalhar, então, 3 horas por dia, certo? E aí aqui a gente vai ter uma produção de X peças. Aí no 8º dia, né, que corresponde a um único dia, ele vai trabalhar aqui H horas por dia, não é? Que é esse H que é o que a gente quer descobrir. E a quantidade de peças que vai ser produzida aqui vai ser as 1.840 menos o X, que ele já produziu nos outros 7 dias, tá bom? Então, vamos chamar isso aqui de Y, né? Em que Y é igual a 1.840 menos X. E aí, basta resolver essa regra de 3 aí, que o exercício está resolvido, tá bom? Então, primeiro a gente vai atrás do X. Então, o X, pessoal, é número de peças. Vamos montar nossa regra de 3 aqui. Então, vamos comparar as grandezas em relação ao número de peças. Se a gente aumenta o número de peças mantendo os dias constante, a gente vai precisar de mais horas por dia para produzir essa nova quantidade de peças. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais entre si. E se a gente aumenta o número de peças e mantém o número de horas por dia constante, a quantidade de dias que a gente tem que trabalhar para aumentar a produção tem que aumentar também. Então, horas por dia é diretamente proporcional ao número de peças e dias trabalhados também é diretamente proporcional ao número de peças. Beleza? Então, a gente vai montar aqui a nossa equação. Então, 1.200 dividido por x é igual a 5 vezes 3, a 5 sobre 3 vezes 3 sobre 7, né? Então, essa daqui é a equação da regra de 3 composta que a gente tira dessa primeira linha, né? Então, o nosso x aqui, esse 3 aqui corta, ó. O nosso x vai ser, então, 1.200 vezes 7 dividido por 5.
tudo bem? Então, nosso x vai ser igual a 1.680. Tá aí. Então, nos 7 primeiros dias, a gente tem aqui uma produção de 1.680 peças, né? Então, se você pegar essas 1.840 e tirar essas 1.680, você descobre o Y, que é a quantidade que ele vai produzir no 8º dia, né? Que vai dar 160. Bom, então, no último dia de produção, ele vai produzir 160 peças. E a gente só tem que descobrir, então, quantas horas. A gente só tem que descobrir, então, quantas horas o tear tem que trabalhar aí para produzir isso, né? Então, a regra de 3 que a gente tem que fazer é essa daqui, né? Ó. Então, vamos lá. Vamos comparar as grandezas agora em relação às horas por dia, né? Que é a nossa incógnita. Então, se você aumenta as horas por dia e mantém a quantidade de dias constantes, a sua produção, ela aumenta, né? E se você aumenta o número de horas por dia e mantém a produção constante, você precisa de menos dias para produzir isso aí. Então, horas por dia e dias são grandezas inversamente proporcionais, né? Enquanto que horas e peças produzidas são diretamente proporcionais. Então, a nossa equação vai ficar assim, ó, 5 sobre h é igual a 1.200 sobre 160, que multiplica essa razão invertida, né? 1/3. E daí você conclui aqui, ó, que o seu h, ele vai ser 5 vezes 160 vezes 3 dividido por 1.200, tá? Que vai dar aí 2. Então, a nossa resposta aí é letra A, né? Porque o 2, ele tá nesse intervalo aí, entre 2 e 3. Tudo bem? Muito bem. Vamos aqui para a questão 5. Pessoal, a questão 5, ela é uma questão aí também que caiu na prova da EPICAR, tá bom? E é uma questão que deveria ser anulada, porque eu vou resolver essa equação aí e vocês vão ver que não tem nenhuma resposta, nenhuma alternativa que dá a resposta certa. Tudo bem? Mas vamos lá, ó. A nossa equação é essa aqui. Olha lá. Essa daí é a nossa equação, né? Então, finge que o A é um número, né? O A, ele é a nossa constante aí, tá, galera? Ele fala aí que o nosso A, ele é um número real, positivo, diferente de zero. Beleza? Então, imagina que o A é um número, tipo 10. Você vai resolver essa equação aqui para x e você vai tratar o A como se ele fosse um número, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é tirar a condição de existência. Ó, o A mais x tem que ser maior ou igual a zero. E o A menos x tem que ser maior ou igual a zero. Beleza? Então, passando o A para o outro lado, a gente tem aqui que o x, ele tem... Opa, o x, ele tem que ser maior ou igual que menos A. Beleza? E passando o x para o outro lado, a gente tem que o x tem que ser menor ou igual, né? Que A. Ó. Então, o que você conclui? Que o seu x, ele é um número que ele é menor ou igual que A e ele é maior ou igual que menos A. Tá? Seu x está nesse intervalo. Então, se o A, por exemplo, é 10, o seu x é um número entre menos 10 e 10. Qualquer solução que você achar fora desse intervalo, você tem que desconsiderar, pois viola a condição de existência, né? Faria uma das raízes ficar negativa. E como a gente está trabalhando nos reais aqui, não pode. Tudo bem? Beleza.
Aí, o que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode elevar os dois lados ao quadrado, né? Porque como isso aqui é uma raiz é positivo, isso aqui é raiz é positivo, isso aqui é raiz é positivo. Então, a gente tem dos dois lados positivos, dá para elevar ao quadrado, né? Então, esse cara aqui ao quadrado é a mais x. E esse cara aqui ao quadrado, a gente tem que fazer o produto notável, né? Então, vai ser o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Aí, esse A aqui pode cortar com esse A. A gente passa o x e o A para o outro lado. Então, vai ficar 2x menos A é igual a... E aí, a gente faz esse produto de raiz, né? É igual a 2 vezes... A gente pode juntar as raízes aqui. Beleza? Tá. Continuando. Isso aqui que está dentro da raiz, pessoal, tem que ser positivo. Mas eu já sei que é, porque A menos x eu já garanti que é positivo. Então, A menos x é positivo, vezes A, que é positivo, né? Então, o que está dentro dessa raiz aqui, com certeza, é positivo. O problema da questão, ele aparece aqui. Porque antes da gente elevar ao quadrado, a gente tem que garantir que esses dois lados têm o mesmo sinal. E para a gente garantir que esse lado aqui tem o mesmo sinal que esse, que é positivo, a gente tem que falar, então, que 2x menos A tem que ser maior ou igual a zero. Então, daqui a gente tira que o nosso x ele tem que ser maior ou igual que A sobre 2. Tá bom? Então, se o x não for maior que A sobre 2, essa raiz positiva, ó, vai estar sendo igual a um número negativo, o que não faz sentido, porque um número positivo não pode ser igual a um número negativo, tá? Isso não faz sentido. Então, a gente tem que considerar essa condição de existência também, tá bom? E é nisso aqui que o problema acaba sendo anulado, tá? Porque, ó, presta atenção. Agora que a gente garantiu que os dois lados são positivos, a gente eleva os dois lados ao quadrado, né? Então, esse cara aqui ao quadrado vai ser 4x ao quadrado menos 4xa mais a ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 4, que multiplica a ao quadrado menos ax, né? Que é o que está dentro da raiz, a gente só cortou a raiz. Beleza? Então, você vai ter aqui que 4x ao quadrado menos 4ax mais a ao quadrado é igual a 4a ao quadrado menos ax. Opa, 4. Né? Esse corta com esse. E esse 1a ao quadrado corta com 1a ao quadrado aqui. Então, a gente vai ter 3a ao quadrado é igual a 4x ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 3a ao quadrado sobre 4. E, portanto, ó, passando essa raiz para o outro lado, passando esse quadrado para o outro lado como raiz, você tem aqui que o seu x, ele é a raiz de 3 sobre 2 ou menos a raiz de 3 sobre 2, que seriam as suas soluções. Tá? Então, se a gente somar as nossas raízes, né, e dividir por 2, ou seja, se a gente faz a média aritmética dessas raízes, ó, o x1 mais o x2 vai dar 0. E 0 é o quê? 0 é um múltiplo de 12, que seria o gabarito C, né? Só que, se a gente analisar as condições de existência, ó, tanto essa condição aqui quanto essa, elas estão aqui, né? Porque raiz de 3 é aproximadamente 1,7, dividido por 2 é 0,85. Então, isso aqui, ó, é 0,85 de A, que é menor que A. Isso aqui é menos 0,85A, que é maior que menos A, né? Então, essas duas raízes, elas satisfazem essa condição de existência, né? Elas são válidas em relação a essa condição de existência. Só que se você olha essa condição aqui, você tem que desconsiderar essa raiz, tá bom?
Porque essa raiz aqui, ó, ela é um número negativo. Porque o A é positivo, né? Então você tem aqui que como o seu x tem que ser maior que A sobre 2, né? Ou seja, 0,5A, você só tem essa raiz que satisfaz essa equação. Tá bom? Então, você só tem um elemento. E a raiz depende de A. Então, você não pode dizer se ela é um número irracional, se ela é um número primo, se ela é um número múltiplo de 12. Entendeu? Porque, por exemplo, se o A é raiz de 3, vai ficar 3 sobre 2. Entendeu? Se o A sei lá, 3, vai ficar 3 raiz de 3 sobre 2. Aí a letra A, que é racional positivo. Então, dependendo do a sua resposta muda. Então, você não tem um gabarito fixo. Entendeu? Isso, e você acha a resposta só se você ignora essa condição de existência. Tá? Aí, galera, se vocês quiserem verificar, né? O que eu fiz? Eu peguei essa equação aqui, ó. Eu peguei essa equação aqui, né? Ou seja, meu A é 10. E eu resolvi ela com uma calculadora, né? Eu peguei aquele aplicativo lá que chama Photomat. Hoje meu inglês não tá bom, não. Photomath, né? Esse aplicativo aqui, você tira uma foto da equação, ele te dá a solução, né? Aí eu tirei foto dessa equação aqui. O que ele falou que era a minha resposta? 10 raiz de 3 sobre 2, né? Ou seja, a raiz de 3 sobre 2. E ele não deu a solução negativa. Ou seja, a resolução aqui tá válida, não tem raiz negativa, tá? Porque a raiz negativa viola a condição de existência em algum momento. Massa. Bom, galera, a gente vai aqui pro próximo vídeo que eu vou resolver a questão 6 em diante.